Quando a gente fala em cantor milionário, a primeira imagem que vem na cabeça é sempre a mesma: mansões gigantescas, carros importados na garagem, jatinhos particulares, festas luxuosas e uma vida cercada de glamour. Afinal, estamos falando de artistas que cobram centenas de milhares de reais por show, que venderam milhões de discos e que acumulam fortunas que ultrapassam facilmente a casa dos 100 milhões de reais. Mas, e se eu te dissesse que alguns dos cantores mais ricos do Brasil vivem de uma maneira que parece completamente oposta a tudo isso? Sim, existem artistas com patrimônio estimado em centenas de milhões e até bilionários, que poderiam morar em qualquer lugar do mundo, poderiam viver em coberturas em Miami ou em palácios na Europa, mas escolhem algo muito mais simples. Preferem o interior à capital, a fazenda ao condomínio de luxo, o churrasco com amigos antigos ao evento exclusivo com celebridades. Não, eu gosto de favela, eu gosto de botequim, gosto de levar minhas filhas no shopping, eu gosto de ir para Xerém, cortar o cabelo na praça. Alguns continuam morando na mesma casa há décadas, outros frequentam os mesmos bairros de sempre. E tem até quem tenha doado parte das próprias terras para ajudar famílias carentes. Hoje você vai conhecer 10 cantores brasileiros milionários que vivem de forma muito humilde. E olha, alguns nomes dessa lista vão te surpreender, porque estamos falando de verdadeiras lendas da música, artistas que construíram impérios, mas que no dia a dia preferem a simplicidade ao luxo. E nós vamos começar com aquele que talvez seja o exemplo mais claro de todos, um cantor multimilionário que continua vivendo como sempre viveu, no meio do povo. Quando você pensa em um cantor com mais de 30 milhões de reais de patrimônio, o que vem à cabeça? Cobertura na orla, carros importados, viagens internacionais constantes? No caso de Zeca Pagodinho, a realidade é quase o oposto disso. Mesmo sendo um dos nomes mais lucrativos da história do samba, com décadas de shows lotados, contratos publicitários milionários e uma carreira consolidada, Zeca continua vivendo com a mesma essência de quando ainda era apenas mais um sambista do subúrbio carioca. Ele mora em Xerém, em Duque de Caxias, longe do glamour da zona sul do Rio. Poderia facilmente viver na Barra da Tijuca ou em um condomínio de luxo fechado, mas escolheu continuar onde se sente em casa. Frequentador de bares simples, rodas de samba tradicionais e encontros com amigos antigos, Zeca nunca construiu uma imagem baseada em ostentação. Pelo contrário, sua marca sempre foi a identificação com o povo. E talvez o maior exemplo dessa humildade não esteja apenas no jeito de falar ou nas roupas simples que usa fora dos palcos, mas nas atitudes concretas. Ele cedeu cerca de 8.000 metros quadrados de suas terras em Xerém para a criação de uma horta comunitária que ajuda a alimentar centenas de famílias carentes da região. Isso não é discurso bonito de entrevista, é ação prática. Em várias ocasiões, Zeca já declarou que gosta mesmo é de arroz, feijão e ovo e que não precisa de luxo para ser feliz. Essa frase resume muito do que ele representa. Alguém que ficou rico, muito rico, mas nunca deixou que o dinheiro mudasse sua identidade. E se você acha que isso já é surpreendente, espera até conhecer o próximo nome da lista, porque ele também conquistou o mundo com sua música, acumulou uma fortuna gigantesca e, mesmo assim, vive longe de qualquer ostentação. Se existe um artista brasileiro que conquistou o mundo sem nunca se render ao glamour exagerado, esse nome é Milton Nascimento. Dono de uma carreira internacional, vencedor de Grammy, respeitado na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, Milton construiu ao longo de mais de 5 décadas uma trajetória que certamente lhe garantiu uma fortuna milionária. Mas diferente de muitos artistas globais, ele nunca foi associado à ostentação. Milton sempre manteve uma vida introspectiva, reservada e extremamente discreta. Sua relação com Minas Gerais nunca foi apenas geográfica, mas emocional. Ele sempre valorizou suas raízes, a família,
os amigos antigos e a espiritualidade, enquanto poderia ter escolhido viver permanentemente fora do Brasil. Cercado pelo circuito internacional da música, preferiu manter uma rotina tranquila e longe dos holofotes. Não existem registros de carros extravagantes sendo exibidos, nem de festas luxuosas, nem de mansões transformadas em vitrine nas redes sociais. Sua imagem pública sempre foi ligada à arte, à sensibilidade e à simplicidade. Ele aparece mais falando de música, de cultura e de sentimentos do que de bens materiais. E talvez esse seja o maior sinal de humildade. Um artista que alcançou reconhecimento mundial, acumulou riqueza, mas nunca transformou isso em espetáculo. Milton mostra que é possível ser gigante nos palcos e pequeno no ego. E o próximo nome da lista também seguiu um caminho parecido. Ficou milionário, construiu patrimônio sólido, mas escolheu viver no interior, longe do luxo das grandes capitais. Com décadas de carreira e uma trajetória sólida, desde os tempos da dupla com João Paulo, Daniel construiu um patrimônio estimado em cerca de 80 milhões de reais. São anos de shows pelo Brasil inteiro, participações na televisão, contratos publicitários e uma base fiel de fãs que o acompanham desde os anos 90. Mas ao contrário do que muita gente imagina, quando pensa em um artista desse porte, Daniel não vive cercado pelo glamour das grandes capitais. Ele mora em Brotas, no interior de São Paulo, ao lado da esposa e das 3 filhas. Poderia facilmente escolher São Paulo, capital, ou até mesmo o exterior como residência fixa, mas preferiu a tranquilidade de uma cidade menor, onde a rotina é mais simples e familiar. Ali a prioridade não é ostentação, é qualidade de vida. Daniel também investe no campo. Possui propriedades rurais, criação de gado e até participação em negócios locais, mas tudo isso longe do exibicionismo. A administração dos investimentos é feita com apoio do próprio pai, Zé Camilo, reforçando o caráter familiar das decisões financeiras. Ele já declarou em entrevistas que valoriza muito suas origens humildes e que nunca esqueceu de onde veio. E isso se reflete no comportamento. Não é artista de polêmica, não é de ostentação nas redes, não é de transformar riqueza em espetáculo. Daniel representa aquele tipo de milionário que poderia viver no luxo absoluto, mas escolhe viver no interior, perto da família, com rotina simples e pé no chão. E o próximo nome da lista também construiu fortuna no sertanejo, mas mantém a vida ligada à terra e às fazendas. Quando falamos de décadas de sucesso na música sertaneja, é impossível não lembrar de Chitãozinho, da histórica dupla com Chororó. Juntos, eles venderam milhões de discos, arrastaram multidões pelo Brasil e construíram um patrimônio estimado em cerca de 120 milhões de reais ao longo da carreira. Mas diferente de muitos artistas que transformam riqueza em ostentação, Chitãozinho seguiu um caminho mais discreto. Ele investiu pesado no agronegócio, com fazendas em estados como Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul. São propriedades voltadas à criação de gado e cultivo de grãos, negócios sólidos e tradicionais. Nada de empreendimentos extravagantes ou exibição constante de luxo nas redes sociais. Em entrevistas, ele e o irmão já lembraram diversas vezes das dificuldades que enfrentaram na juventude, inclusive momentos de escassez. Essa memória das origens parece ter moldado a forma como lidam com o dinheiro hoje. Investimentos seguros, foco na família e pouca exposição. Apesar da fortuna acumulada, Chitãozinho não construiu uma imagem de celebridade ostentadora. Seu perfil público é tranquilo, reservado e voltado ao trabalho. Fora dos palcos, a vida é muito mais ligada ao campo do que aos holofotes. Ele poderia viver no centro do glamour sertanejo moderno, mas prefere a segurança da terra, do gado e da vida rural. E o próximo nome da lista também é dono de fazenda famosa, uma propriedade que leva o nome de um dos maiores sucessos da música brasileira. Dono de uma das carreiras mais lucrativas da música sertaneja, Zezé de Camargo acumulou ao longo das décadas
um patrimônio estimado em cerca de 200 milhões de reais. Foram mais de 20 milhões de discos vendidos com a dupla, turnês históricas, shows milionários e uma trajetória que virou até filme. Com esse nível de fortuna, seria natural imaginar mansões espalhadas pelo Brasil e uma vida totalmente voltada ao luxo. Mas grande parte da rotina de Zezé está ligada à sua propriedade rural em Goiás. A famosa fazenda é o amor. E o que chama a atenção não é apenas o tamanho da fazenda, mas a forma como ele escolheu conduzir o negócio. Em vez de simplesmente explorar a propriedade de forma tradicional, Zezé tomou decisões que surpreenderam muita gente, como investir em práticas mais sustentáveis e mudar o manejo do gado, priorizando o bem-estar animal. Fora dos palcos, a imagem que ele passa não é a de ostentação desenfreada, mas de alguém conectado às raízes do interior. Ele já declarou diversas vezes que nunca esqueceu a infância humilde e que foi justamente essa fase difícil que moldou sua relação com o dinheiro. Enquanto poderia viver exclusivamente no circuito das grandes capitais, Zezé prefere dividir seu tempo com a vida no campo, mostrando que riqueza não significa necessariamente abandonar as origens. E o próximo nome da lista também é dono de uma das fazendas mais conhecidas do Brasil, mas sua rotina no campo é ainda mais constante. Se existe um nome que representa bem o sertanejo raiz que ficou milionário sem abandonar o campo, esse nome é Leonardo. Com uma carreira iniciada ainda na juventude ao lado do irmão Leandro, ele construiu ao longo das décadas um patrimônio estimado em cerca de 200 milhões de reais, fruto de shows, direitos autorais e investimentos. Mas ao contrário do que muitos imaginam, Leonardo não transformou sua fortuna em uma vida urbana de luxo constante. Grande parte do seu tempo é passada na famosa Fazenda Talismã, em Goiás. Propriedade avaliada em dezenas de milhões de reais e voltada principalmente para a criação de gado. A fazenda tem estrutura grande, sim, mansão, piscina, área de lazer. Mas o que chama a atenção não é a ostentação desenfreada, e sim o estilo de vida que ele leva ali. A rotina é rural: acordar cedo, lidar com o gado, receber amigos para churrascos simples, passar tempo com a família. Sua esposa, Poliana Rocha, já descreveu a casa no campo como simples e aconchegante, reforçando que ali o foco é convivência, não exibição. Leonardo poderia facilmente morar em condomínios luxuosos nas grandes capitais ou passar a maior parte do tempo fora do país. Mas escolheu o interior, o cheiro da terra molhada, a vida no campo. Ele ficou rico, muito rico, mas continua vivendo como um homem do interior. E o próximo nome da lista é ainda mais surpreendente, porque estamos falando de uma cantora com patrimônio estimado em centenas de milhões, que mesmo assim prioriza as raízes e a família acima de qualquer luxo. Quando se fala em fortuna na música brasileira, o nome de Ivete Sangalo aparece facilmente entre os maiores, com décadas de sucesso, contratos publicitários milionários, turnês gigantescas e presença constante na televisão. Seu patrimônio é estimado em cerca de 600 a 700 milhões de reais. É o tipo de artista que poderia viver permanentemente fora do Brasil, em mansões internacionais, cercada por luxo absoluto. Mas não foi esse o caminho que ela escolheu. Ivete sempre manteve uma ligação fortíssima com Juazeiro, na Bahia, sua cidade natal. Inclusive, ela iniciou a construção de uma grande casa na região com um propósito muito claro: criar um espaço de convivência familiar, memórias afetivas e conexão com a natureza. Não é um projeto focado em ostentação pública, mas em legado para os filhos. Fora dos palcos, a imagem que ela transmite é muito diferente do espetáculo que apresenta nos shows. No dia a dia, Ivete prioriza a família, os amigos antigos e a vida simples na Bahia. Ela participa de ações beneficentes, já fez doações para instituições como a Legião da Boa Vontade e costuma apoiar projetos sociais discretamente. Mesmo sendo uma das artistas mais bem pagas do país,
Sua postura pública nunca foi baseada em exibir riqueza. Pelo contrário, ela sempre reforça o orgulho das origens humildes e o valor das pequenas coisas. Ivete mostra que é possível ser gigante no palco e simples na vida. E agora, vamos para um nome que atravessou gerações, acumulou uma fortuna bilionária e ainda assim vive de maneira extremamente disciplinada e discreta há décadas. Se existe um nome que simboliza riqueza na música brasileira, esse nome é Roberto Carlos. Com mais de 140 milhões de discos vendidos ao longo da carreira e décadas de especiais milionários na televisão, seu patrimônio é estimado em mais de R$1 bilhão. Estamos falando de um artista que poderia ter mansões espalhadas pelo mundo, viver em iates de luxo ou mudar de residência todos os anos. Mas a realidade é muito diferente disso. Roberto Carlos mora no mesmo apartamento na Urca, no Rio de Janeiro, desde os anos 80. São mais de 4 décadas no mesmo endereço. Em um mundo onde celebridades trocam de mansão como quem troca de carro, ele manteve a mesma residência por gerações. Sua rotina também chama a atenção pela disciplina. Frequenta a missa regularmente, mantém hábitos tradicionais, preserva círculo social restrito e raramente aparece exibindo bens materiais. Não é artista de redes sociais mostrando luxo, não é figura constante em festas extravagantes. Mesmo sendo um dos homens mais ricos do país, sua vida pessoal é marcada por discrição extrema. Há relatos constantes de generosidade com pessoas próximas, ajuda financeira silenciosa e apoio a causas, mas quase sempre longe das câmeras. Ele é o exemplo clássico de alguém que poderia viver como um imperador, mas escolheu viver com rotina simples e controlada. E o próximo nome da lista mostra que essa simplicidade também pode existir no mundo do pop, mesmo quando o artista poderia transformar cada detalhe da vida em espetáculo. Ao longo de mais de 4 décadas de carreira, Lulu Santos se consolidou como um dos maiores nomes do pop rock nacional. Com inúmeros sucessos, turnês lotadas e direitos autorais acumulados ao longo dos anos, seu patrimônio é estimado entre 20 e 30 milhões de reais. É um valor que permitiria uma vida de ostentação constante, exposição luxuosa nas redes sociais e um estilo de celebridade internacional. Mas Lulu nunca foi esse tipo de artista. Ele sempre manteve um perfil extremamente reservado. Vive no Rio de Janeiro de forma discreta, longe da cultura de exibição exagerada. Um detalhe que chama a atenção é que ele morou mais de 20 anos na mesma residência antes de decidir mudar, não por ostentação, mas por uma questão pessoal e familiar. Nas redes sociais, sua presença é muito mais voltada à música, opinião e arte do que à demonstração de bens materiais. Não há registros frequentes de carros luxuosos, festas extravagantes ou mansões sendo exibidas como troféus. Mesmo com uma carreira sólida e financeiramente confortável, Lulu mantém um estilo de vida equilibrado, reservado e focado no que realmente importa para ele: arte, família e tranquilidade. Ele poderia viver sob os holofotes do luxo, mas prefere viver sob a luz da discrição. E agora, vamos para o último nome da nossa lista. Um artista que conquistou o Brasil inteiro, acumulou fortuna ao longo de décadas e mantém um estilo de vida tranquilo, longe de exageros. Ao longo de mais de 5 décadas de carreira, Gilberto Gil construiu não apenas uma trajetória histórica na música brasileira, mas também um patrimônio acumulado ao longo de décadas de shows, direitos autorais, turnês internacionais e até atuação política como ex-ministro da Cultura. Estamos falando de um artista respeitado mundialmente, premiado, que poderia facilmente ter escolhido viver cercado de luxo em qualquer capital do mundo. Mas Gil fez outra escolha. Ele vive majoritariamente em Salvador, na Bahia, mantendo uma rotina tranquila, intelectual e culturalmente ativa. Sua vida pública nunca foi marcada por ostentação. Não é conhecido por exibir mansões extravagantes, carros de luxo ou estilo de vida glamuroso nas redes sociais.
Mesmo com o dinheiro acumulado ao longo da carreira, sua postura sempre foi mais voltada para causas sociais, cultura e família do que para bens materiais. Gil já participou de projetos sociais, iniciativas culturais e mantém envolvimento com atividades que fortalecem comunidades locais. Sua imagem é a de um artista que envelheceu com serenidade, mantendo a simplicidade no dia a dia. Fora dos palcos, o glamour diminui e o homem comum aparece. Ele poderia viver como uma celebridade distante da realidade brasileira, mas escolheu viver conectado às suas raízes, à Bahia e às pequenas coisas da vida. Depois de conhecer essas histórias, uma coisa fica clara: dinheiro pode mudar o padrão de vida, mas nem sempre muda a essência de alguém. Nós falamos de artistas com patrimônios que vão de dezenas de milhões até mais de R$1 bilhão. Pessoas que poderiam viver cercadas de luxo extremo, viajando o mundo em jatinhos particulares, morando em mansões cinematográficas e transformando cada detalhe da vida em espetáculo. Mas muitos deles escolheram o contrário, preferiram o interior à capital, a fazenda ao condomínio de luxo, a rotina tranquila à exposição constante, a família às festas extravagantes. Alguns continuam morando na mesma casa há décadas, outros frequentam os mesmos lugares de sempre. Tem quem doe terra para alimentar famílias carentes, tem quem invista no campo em vez de ostentar carros importados, e tem até bilionário que leva uma vida disciplinada, discreta e quase invisível fora dos palcos. Isso mostra que riqueza não é necessariamente sinônimo de ostentação. Para alguns desses cantores, o verdadeiro luxo parece ser ter paz, manter as raízes e continuar sendo quem sempre foram, mesmo depois de conquistar tudo. Agora, eu quero saber de você. Se tivesse centenas de milhões na conta, viveria como eles vivem ou escolheria uma vida completamente diferente? Comenta aqui embaixo qual desses cantores mais te surpreendeu. E se você gosta de descobrir o lado pouco conhecido das celebridades brasileiras, já deixa o like e se inscreve no canal, porque no próximo vídeo tem mais histórias que vão te fazer repensar tudo o que você imagina sobre fama e dinheiro.